Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, o canal que você deve vir se quiser aprender a fazer eco com segurança. Hoje você deve ter percebido, se você já assistiu algum dos vídeos meus aqui, já acompanhou algumas das lives que acontecem aqui no canal, que eu estou num ambiente um pouco diferente, né? Eu estou aqui, na verdade, viajando. Estou fora do Brasil nesse momento, eu estou fazendo um passeio pelo interior de Portugal com Carol, minha esposa, e meu filho Biel. Nós três aproveitamos aí o casamento do meu primo, que mora aqui em Portugal, para poder fazer um passeio aqui, tirar uma semaninha aí de folga passeando um pouquinho aqui pelo interior de Portugal. Então, justamente por isso que você deve ter percebido que esse vídeo ele não é ao vivo. Esse é um vídeo gravado e que foi colocado em modo de estreia do YouTube, porque dessa forma a gente tem aqui um chat onde vocês podem, deve estar aqui embaixo da tela ou aqui do lado, depende muito de onde você estiver assistindo, mas dessa forma eu ainda assim vou conseguir estar presente com vocês e tirar dúvidas, tá bom? Bom, qual que é o contexto desse vídeo aqui, né? Como vocês já devem saber, a gente está aí há mais de 50 semanas trazendo conteúdo toda segunda-feira às 8 horas da noite, já são mais de 45 discussões de caso ao vivo, mas são mais de 50 semanas com conteúdo toda segunda-feira às 8 horas da noite. E apesar da minha viagem, eu não queria deixar de trazer conteúdo para vocês, eu não queria faltar com o nosso compromisso. Então, justamente para garantir que vocês não fiquem sem o conteúdo dessa segunda-feira, eu decidi trazer esse vídeo aqui em modo de estreia, que é uma retransmissão de uma live que eu fiz há um tempo atrás com meus amigos lá do Cardiológico, @cardio.lógico, que é um pessoal lá do INCOR, que também formou lá no INCOR, que faz conteúdo sobre cardiologia. E aí, lá em março de 2023, a gente fez essa live onde eu parti de um caso de estenose aórtica para discutir junto com eles o que eu acho que todo cardiologista deveria saber sobre o exame de ecocardiograma. E aqui a gente está falando não só de pontos que eu acho que o cardiologista deve saber sobre a execução do exame e sobre algumas limitações do exame, mas também sobre aspectos do laudo que eu acho que todo cardiologista deveria saber. Tá certo? Então, se você está chegando aqui agora, assista o vídeo, eu vou fazer o possível para participar junto com vocês aqui do chat, para poder moderar o chat, para tirar dúvidas também, e espero que vocês aproveitem, tá bom? Na próxima segunda-feira, a gente retoma as nossas discussões ao vivo mesmo, vou estar de volta em casa, lá em Salvador, e a gente retoma as nossas discussões ao vivo com mais um caso de ecocardiograma, tá bom? Vejo vocês na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Boa noite a todos. Estamos ao vivo, Semana 1 do PAC, o programa de aceleração cardiológica, com o objetivo aí de acelerar o conhecimento de vocês, né, futuros residentes de cardiologia. E a ideia aí é trazer o conteúdo, né, que a gente consiga fazer você aproveitar melhor esse período de formação. E hoje, com o nosso editor, Chico, que disse que vai imitar alguns sopros cardíacos com a boca hoje aqui, e o Felipe do Eco Descomplicado, trazendo aí a avaliação ecocardiográfica, né? Com o título da live, que eu, residente, preciso saber do ecocardiograma. Então, seja bem-vindo, Felipe. Obrigado aí por ter aceito o convite, de ter inaugurado, né, a sessão do nosso programa, né, de aceleração do conhecimento cardiológico. E, Chico, boa noite. Hoje a gente vai ter uma sessão de alto nível. E eu já queria dizer para a galera que está aí nos comentários, o Wilson, boa noite, para chamar, né, os colegas para participar dessa live, que nunca vi uma live parecida no YouTube nem no Instagram, né? A gente vai trazer um especialista em válvula e um especialista em eco, e a nossa missão hoje é ver vocês enxergarem o sopro e entender de onde é que vem os números, né, que aparecem no laudo do eco. Beleza? Sejam bem-vindos, Chico. Boa noite, Yuri. Boa noite, Filipão. Prazer estar com vocês hoje aí. Vamos aprender bastante. É legal, vamos fazer essa correlação da ausculta. Acho que isso é bonito no mundo das válvulas, né? Essa correlação da anamnese, exame físico. Cara, boa noite aí, Chico, boa noite, Yuri. Prazer enorme estar aqui com vocês. A gente já tive uma participação com vocês aí antes, sempre que puder, estou à disposição aí. E com certeza, cara, acho que quem começa a mexer com válvula, inevitavelmente vai ter que aprender mais eco, e o cara, quando começa a fazer eco, o cara começa a enxergar a valvopatia diferente. Então, não existe uma maneira melhor de você se aprofundar no estudo da valvopatia do que você entender um pouco mais do ecocardiograma.
Eu tenho certeza que Chico, como especialista, deve ter sentido isso ao longo da subespecialidade dele, deve ter percebido aí um contato muito mais próximo com o eco. E, queira ou não, você residente de cardiologia, você cardiologista, ou você até residente de clínica, né, ou clínico, você vai lidar com o paciente alvopata em algum momento, queira ou não, algumas alvopatias estão aumentando, inclusive, a sua prevalência na população, então é fundamental você entender o ecocardiograma e, inclusive, ali aonde você pode confiar, onde você não deve confiar, de onde é que vem algumas informações ali, e por que às vezes o eco não bate com a ausculta, né, Chico? Às vezes a gente precisa do esteto para poder confirmar o que o eco está mostrando para a gente. Então a ideia é trazer um pouquinho dessa correlação e que a galera possa entender um pouco mais desse universo aí. Isso é até importante falar, que o Felipe chamou a atenção. A gente se conhece aí já há algum tempo, né? Acho que desde da clínica médica, no HC, no INCOR. E tem uma coisa que é bem característica que a gente faz no ambulatório de válvula lá do INCOR, é que o paciente chega, né? A gente não lê o prontuário dele e a gente vai auscultar o paciente para tentar identificar a valvopatia. E como é um volume muito grande de paciente, a gente percebe que, assim, em pouco tempo, os alunos, né, nós como alunos e os residentes, enfim, eles têm uma evolução muito boa na ausculta e chega no ponto que eles já estão tão bons, mas eles ainda não estão confiando no ouvido deles. Aí eles pegam um eco de fora, que muitas vezes foi feito numa situação não ideal, e aí eles que estão com o ouvido bom, eles confiam mais no eco, muitas vezes, do que na ausculta dele. E aí o que a gente tenta trazer é que, assim, o eco, ele também é um exame operador dependente, né? Que tem situações que podem ser feitas em circunstâncias não ideais, né? Por exemplo, paciente em leito de UTI, que não consegue botar na posição adequada. E muitas vezes o exame físico ajuda, né? Tem uma foto clássica do Zizi que a gente bota direto nos nossos stories, que é ele auscultando o paciente com o aparelho de eco do lado, para ele confiando mais na ausculta dele, muitas vezes, do que o que ele estava conseguindo achar pelo eco, porque ele, como ecocardiografista, sabe a limitação do exame, né? Sim, com certeza, com certeza. Embora eu tenha tido, né, eu tive um R+, que ela, depois que virou cardiografista, né, já estava no final já do R2 do eco, ela abandonou o esteto. Assim, não, a verdade tá na puta do eu tô aqui, não preciso mais de esteto, não. Era uma brincadeira, claro, ela tinha esquecido o esteto, mas mesmo assim, ficou a resenha dessa conversa aí. Beleza, show de bola. Eu vou pedir para a galera ir comentando aí. A gente tem um delay de aproximadamente aí uns 30 segundos, mas a gente está de olho aqui nos comentários, nas dúvidas, e vão comentando aí dúvidas que você tem a respeito do eco, dúvidas do que a gente for falando. E sem mais delongas, vamos tocar o pau, Chico, vamos apresentar um caso. Bom. E a ideia é só para o pessoal que está assistindo a live aí entender como é que a gente vai organizar. O Chico vai trazer um caso clínico de vida real que vocês vão lidar, né? Certamente é o perfil de paciente que vai aparecer para vocês na prática. E a gente vai trazer o laudo do eco que esse paciente fez. E o Felipe vai, como ecocardiografista, ele vai trazer a interpretação dos números, né? De onde vem os números do ecocardiograma, do laudo, para vocês entenderem se vale, se dá para confiar, se não dá. E aí a gente vai discutindo. Aí o pessoal perguntou, Filipão, vai ficar gravado a live? Vai ficar gravado, mas como você mesmo gosta de falar, né, quando a gente está ao vivo, a gente consegue fazer um momento único e tirar as dúvidas e conversar. Então, essa sessão é única porque está ao vivo com vocês, né? Não, e eu digo mais, assim, tem duas grandes vantagens do ao vivo, né? A primeira delas, acho que todo mundo enxerga essa, que é você tá ali, você pode fazer a pergunta em tempo real, eu posso responder daqui, o Chico dali, a gente pode discordar, inclusive, falar coisas diferentes, enfim. Isso, quem sabe faz ao vivo, né? Então, quando você tem a chance de perguntar ao vivo, você tem uma oportunidade ímpar ali, né? Mas, acima de tudo, pra gente que tá do lado de cá, velho, falar só com o computador, às vezes é ruim. Chega na hora do slide aqui, fica você e a luzinha verde ali do computador dizendo que você está ao vivo. Então, você ter ali os comentários, as pessoas perguntando ou dizendo que, pô, legal, agora aprendi isso, dá o seu insight, o que você aprendeu na aula, porra, nunca soube disso, agora eu tô sabendo, porque isso aí outras pessoas vão ver e a gente daqui se sente privilegiado aí de poder estar hoje, ó, porra, quinta-feira de noite, podia ter muita gente aí tomando uma cerveja na rua, mas já temos aí mais de 20 pessoas ao vivo com a gente, então com certeza vale muito a pena estar aqui ao vivo. Da minha parte, eu tenho certeza que para quem está do outro lado aí assistindo a gente também vai valer muito a pena hoje. Prometemos não fazer nada muito longo, né, Felipe? Vamos fazer algo mais direto.
E Vamos se esforçar, vamos se esforçar, vamos se esforçar. tá contigo, Chico. Bora. Então, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E uma sessão muito interessante, espetacular. A gente tem a oportunidade de ter uma visão tanto do clínico quanto uma visão do ecocardiografista num paciente valvopata. E essa interação ela é fundamental para o cuidado do paciente. Então, a gente que é clínico, não querendo puxar a sardinha, mas a gente valoriza muito no nosso ambulatório de valvopatia o exame físico, a anamnese, a propedêutica, porque a gente sabe que a propedêutica, muitas das vezes, ela pode dar informações que vão matar o diagnóstico, às vezes, só com o exame físico. Não tem como a gente negar que o ecocardiograma ele é o grande exame para análise das valvopatias, e o exame físico bem feito, ele pode, muitas vezes, ajudar o ecocardiografista a guiar o exame, ou, às vezes, a mostrar para o paciente, olha, estou achando mostrar para o colega que é ecocardiografista, olha, estou achando que o sopro ele é mais importante, ele é menos importante, e isso a guiar o ecocardiografista a olhar o exame com um olhar diferente, com uma forma diferente, às vezes utilizar uma ferramenta diferente, fazer um eco transesofágico, enfim. Mas eu acho que esse trabalho em conjunto, ele é fundamental para o cuidado de um paciente valvopata nos dias de hoje, e é essa visão que a gente quer passar, eu como clínico quero passar para vocês, para valorizar a sua ausculta, valorizar o seu exame físico, porque ele é muito importante. Semana passada eu tive um paciente que passou comigo no consultório, examinei, ele veio com eco de fora, um baita sopro de insuficiência mitral com prolapso, com rotura, enfim, de folheto posterior, com irradiação para precórdia, um baita sopro de insuficiência mitral importante. E veio com eco de fora mostrando uma insuficiência mitral leve a moderada. Eu falei, não está batendo. E é o que o Yuri falou, às vezes o ecocardiografista que fez com uma máquina que não é tão adequada, uma situação que não é tão adequada. O Felipe vai falar mais a respeito disso, mas a gente sabe que, a depender do formato do coração, da caixa de tórax, como é guiado, às vezes tem jatos que são mais excêntricos, que são difíceis de fazer no eco transtorácico, enfim. Mas se eu fosse um cardiologista que não valorizasse tanto o exame físico e olhasse só o laudo de exame, eu passaria e falaria, você tem uma insuficiência mitral moderada leve, a gente não tem que fazer nada a respeito disso. Só que, como eu me capacitei para ter uma boa ausculta em relação a isso, eu falei, olha, esse exame está claramente errado. Vamos fazer um eco transesofágico, liguei para a ecocardiografista, passei os dados do meu exame físico, falei, olha, a minha suspeita é tal. Ela me ligou depois do exame e confirmou, realmente, era um prolapso com insuficiência importante. Enfim, vejam como que a gente trabalhando em conjunto, a gente trouxe benefício para o paciente. É mais ou menos isso que a gente quer fazer hoje. Então, para ilustrar essa nossa discussão de hoje, eu trouxe um paciente de 72 anos, do sexo masculino, que veio para o nosso consultório com uma queixa de dispneia aos pequenos esforços, ou seja, uma dispneia classe funcional 3, há mais ou menos 6 meses. Junto disso, ele também tinha ortopneia, também tinha dor precordial aos esforços, essa dor tinha irradiação para os membros superiores, melhorava com repouso, era um paciente hipertenso, dislipidêmico, diabético, enfim, um idoso com todas as comorbidades metabólicas e com quadros de dispneia e de dor torácica. E ao exame físico, ele vinha com esse sopro. Bom, então vamos discutir esse sopro inicialmente. Então, eu até desenhei o sopro para facilitar um pouco o sopro de vocês. É óbvio que isso é um áudio, né? Então, a gente, quando está escutando o paciente, a gente vê frêmito, a gente vai ver a palpação de ictus, a gente vê, dependendo do foco, o sopro muda, a gente vê irradiação, a gente palpa pulso, a gente faz a ausculta junto com palpando o pulso para identificar em que fase que se é sistólico ou diastólico, enfim, mas o sopro que a gente estava ouvindo era um sopro, claramente um sopro sistólico, um sopro ejetivo, um sopro rude, com pico um pouco mais tardio, um pico chegando próximo de B2, praticamente abafando B2, esse formato de crescendo e decrescendo, um formato de diamante, enfim. Qual a suspeita diagnóstica que a gente tem frente a esse sopro? Bom, toda vez que a gente tem um sopro desse num idoso, a gente sempre tem que pensar em estenose aórtica anatomicamente importante. E realmente, descrevendo o sopro,
era isso mesmo que tinha na nossa descrição, né? Então, o paciente estava em bom estado geral, corado, hidratado, uma pressão normal, frequência cardíaca 75, e o que a gente ouvia, o que a gente auscultava, era o que eu descrevi para vocês. Um ritmo cardíaco regular, uma B1 um pouco mais hipofonética, entre B1 e B2, que é a sístole, a gente via um sopro que ele vinha crescendo, depois ele decrescia, era um sopro ejetivo, um sopro rude, um sopro sistólico, mais audível em foco aórtico, que a gente graduou aí em 3 cruzes em 6, não precisava fazer nenhuma manobra para conseguir auscultar esse sopro. Ele também era um sopro que não tinha frêmito, enfim, era um sopro 3 cruzes em 6. E o pico do sopro, ele era um pico um pouco mais tardio do que meso. Então, ele quase chegava em B2, ou seja, era um pico telesistólico. Quando a gente palpava... Oi. Só pontuar aqui, com uma descrição de exame físico de sopro igual essa aí, o eco tem que ser muito bom, né, bicho? Com certeza. Então, assim, um exame físico desse, a gente praticamente define só com o exame físico, e é o que eu vou ressaltar como clínico, que eu vou ligar para o ecocardiografista e falar, meu amigo, Filipão, ó, isso é uma estenose aórtica importante. Então, tem características eu vou até comentar isso, mas as características só pelo exame físico, característica de estenose aórtica importante. Então, se o eco trouxer qualquer informação que não seja uma estenose aórtica importante, a gente vai achar estranho. Tem uma discordância entre a clínica e o ecocardiograma, e aí a gente não está batendo informações. E é importante passar para vocês que o que foi o que o Yuri falou, o eco, ele é um exame operador dependente. Então, tem muita gente que recebe um laudo de eco achando que o eco é um exame 100% confiável em qualquer situação, como se fosse um exame que ele te dá um laudo positivo ou negativo, é ou não é, se não é, não é. E não é assim, a gente sabe que tem muitas variáveis no eco que podem influenciar num laudo, né, e que pode influenciar na qualidade do exame, e pode influenciar que às vezes o eco não está correto. Então, quando tem uma suspeita de uma clínica, uma suspeita muito alta, e o eco não bate com isso, o que a gente tem que fazer nessa situação? A gente tem que pensar num outro método para confirmar, ou repete o eco, ou pensa num segundo método para rever esse diagnóstico e ver o diagnóstico que realmente seja o correto. Na palpação de pulsos, a gente via mais uma característica de estenose aórtica importante, que é o pulso clássico, o pulso parvus itatus, o pulso com ascenso e amplitude diminuído e uma duração mais prolongada. O resto do exame físico não tinha nenhuma alteração. Eu aproveito dessa oportunidade para trazer para vocês aqui os critérios de estenose aórtica importante. Então, se vocês forem ler a nossa diretriz brasileira de valvopatias, e eu recomendo que vocês façam isso, vocês vão ver que o primeiro passo na avaliação de um paciente valvopata é sempre definir a gravidade anatômica da valvopatia em questão. Porque se for uma valvopatia leve a moderada, a gente só faz segmento clínico. Se for uma valvopatia anatomicamente importante, a gente tem que ver se esse paciente não vai se beneficiar de uma abordagem dessa válvula. Cada valvopatia tem as suas características no exame físico, no eco, no raio-x, no eletro, que nos trazem informações para a gente pensar se é uma valvopatia leve, moderada ou importante. Em relação à estenose aórtica, quais são as características que nos fazem pensar que essa estenose aórtica ela realmente é severa, é uma estenose aórtica importante? Em relação ao exame físico, e é importante que eu ressaltar mais uma vez isso, nesse passo 1 da diretriz, a gente usa exame físico, eletro, raio-x, eco ou outro exame complementar que for necessário para definir a gravidade anatômica. Em relação ao exame físico, a presença de pulso parvus itatus, ela só está presente no paciente quando a estenose aórtica ela é importante. Se for estenose aórtica leve, o paciente não vai ter pulso parvus itatus. Esse sopro ejetivo com pico mais telesistólico, ele mostra a gravidade da obstrução fixa ali na via de saída do ventrículo esquerdo, a dificuldade que o ventrículo tem na fase rápida de ejeção de conseguir ejetar todo o conteúdo que está dentro do seu ventrículo através da válvula para a aorta. Então, o pico fica cada vez mais tardio, abafando a B2. Então, chega a pontos do pico ficar tão tardio que encobre B2, e a gente não consegue nem ouvir B2, também abafando B1. O fenômeno de Gala-Verdun é quando a gente tem essa irradiação do sopro em direção ao foco mitral, só que mudando o timbre, ficando um timbre um pouco mais agudo. No eletro, a gente sempre vai ver sobrecargas pressóricas, né, sobrecarga de câmaras esquerdas, tem uma alteração de repolarização, padrão strain. No raio-x de tórax, a estenose aórtica ela é uma valvopatia que faz o coração ter uma sobrecarga de pressão,
ou seja, o paciente tem um remodelamento do tipo concêntrico, o coração cresce para dentro. Então, não esperem índices cardiotorácicos muito alagados, cardiomegalias no raio-x de tórax. O raio-x de tórax pode ser, inclusive, normal. O que pode acontecer, eventualmente, é ter sinal de congestão. E no ecocardiograma, o Felipe vai falar disso, mas nós temos critérios bem definidos, que são área valvar menor que 1 ou área indexada menor que 0,6, com um gradiente médio maior que 40, uma velocidade do jato maior que 4 milímetros por segundo, ou a razão das velocidades aí na via de saída do ventrículo esquerdo e da válvula aórtica menor do que 0,25. E aí, então, a nossa suspeita clínica claramente era de uma estenose aórtica importante. Então, pulso com pico telesistólico. Desculpa, ausculta com sopro sistólico ejetivo rude com pico telesistólico. Pulso parvositários. O que a gente vai pedir? Um ecocardiograma. A gente pediu para o Dr. Felipe fazer um ecocardiograma para nos trazer essa informação, para confirmar que esse paciente tem estenose aórtica importante. Porque se realmente for uma estenose aórtica importante, paciente sintomático, como o que eu trouxe no caso clínico, esse paciente tem indicação e vai ter benefício de ser submetido a alguma intervenção. E aí eu trago o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, a gente sempre vê a identificação do paciente, idade, peso, superfície corpórea, enfim. E aí a gente vem para os dados. A aorta 34, átrio 34, septo e parede posterior de 8, um ventrículo esquerdo pequeno de 38 por 24, uma fração de ejeção de 67% preservada. E aí, átrio esquerdo com discreto aumento no seu tamanho, um ventrículo com função preservada, aumento de espessura compatível com a hipertrofia concêntrica, válvula mitral sem grandes alterações. Vamos direto para a válvula aórtica, que é o mais importante. Trivalvular com espessamento das válvulas, sua mobilidade reduzida, redução da abertura valvar, só que é um gradiente médio de 30, então um gradiente de estenose aórtica moderada, ou seja, não está batendo tanto. E uma área valvar de 1,2, que também é uma área valvar de estenose aórtica moderada. Ou seja, a gente está numa situação aqui que o nosso exame físico nos trouxe uma informação de uma possível estenose aórtica importante e o eco não foi condizente com isso. O eco veio com uma conclusão de uma estenose aórtica de grau moderado. E aí, a gente vai fazer o que agora, né? A gente até trouxe o Zizal, que está ausente hoje, infelizmente, mas que ele ficou com essa dúvida. A gente vai confiar em quem? Porque se for realmente uma estenose aórtica importante, que foi o que a gente suspeitou pelo exame físico, esse paciente tem benefício de intervir. Se você não intervir nesse paciente, ele vai ter um aumento de mortalidade muito grande nos próximos poucos anos. Agora, se realmente for o real, for o que foi trazido no eco, se realmente for uma estenose aórtica moderada, esse paciente não tem benefício nenhum de intervir, e se você realizar a intervenção numa estenose aórtica moderada, você só está agregando o risco do procedimento sem benefício nenhum. Então, vejam que complicado. É muito importante a gente definir a gravidade anatômica dessa valvopatia. E aí, em quem que a gente vai confiar? O que a gente vai fazer agora? E aí eu queria passar a palavra para o Felipe, que ele que vai tocar a partir de agora para trazer o que um clínico tem que saber da avaliação de um valvopata, enfim, o que ele tem que saber em relação a um ecocardiograma. Antes de mais nada, aí, Chico, parabéns pela apresentação e descrição do sopro. Fiquei esperando aí uma sonoplastia da sua parte, mas o recurso de mídia aí acho que foi suficiente. Então, pessoal, na verdade, assim, a gente trouxe esse caso de estenose aórtica, claro, eu vou trazer para vocês algumas imagens aqui, mas a ideia, na verdade, é que a gente discuta um pouquinho de onde o exame está trazendo essas informações que você vê no laudo, tá? Então, eu poderia passar muito tempo aqui discutindo a avaliação que o cardiografo faz da estenose aórtica em detalhes, mas a minha pretensão aqui, na verdade, é trazer para vocês um pouco de como é que a gente obtém essas informações que vocês viram aí por meio do ecocardiograma. E, através disso, mostrar para vocês, primeiro, como valorizar, né, o que valorizar, o que levar em consideração quando você está vendo o exame, e principalmente ter uma capacidade de interpretar criticamente, eventualmente, aquele exame que você recebeu, olhando eventualmente as fotos. Você pode olhar as fotos e a partir daquilo ali você extrair, parece que as medidas foram bem feitas, o caso realmente parece esse, ou o contrário, rapaz, esse cara me deu esse laudo aqui, tá diferente da minha clínica, mas eu também não tô achando que ele fez muito bem feito, não. Então, a ideia é que vocês entendam de onde vem
para que vocês possam, de fato, aprender um pouco do que eu acredito, né, do que eu acredito que todo cardiologista deve saber sobre cardiograma, e a gente vai partir desse caso clínico, porque isso vai tornar a dinâmica mais interessante, né? Então, vamos começar pelo laudo, né? A gente, quando tem um laudo de ecocardiograma, geralmente a gente tem esse laudo dividido, existem vários modelos, obviamente, vários programas, vários sistemas, mas a maioria dos laudos tem essas 3 partes aí que vocês estão vendo. A primeira delas é o cabeçalho, em que geralmente a gente tem o cabeçalho propriamente dito com o nome, nome do paciente, nome do médico, etc. Mas também ali onde a gente tem as principais medidas do laudo, você vai ver que todo o ecocardiograma vai ter essas medidas no seu laudo, né? É meio que padronizado mesmo, seguido aí dos comentários, né, ou observações que são feitas no exame, então, a respeito de cada uma das estruturas, das câmaras cardíacas, estruturas cardíacas relevantes, e, claro, por último, a conclusão, né, porque o laudo de eco é um laudo relativamente extenso, vocês vão perceber também aqui na apresentação que a gente faz uma série de medidas e que a ideia é que a gente consiga sintetizar, porque a gente sabe que algumas dessas medidas são um pouco além, né, do que o clínico domina em relação ao ecocardiograma, então a gente precisa, enquanto cardiografista, concluir ali mais ou menos o que a gente acha, né, resumindo aquelas informações de uma maneira mais concisa. Então, muito embora a gente não tenha uma padronização assim no sentido de que nem todos os laudos vão ter as mesmas informações, a gente tem, né, via de regra, a maioria dos serviços segue a diretriz publicada pela Sociedade Americana e Europeia de Imagem Cardiovascular, lá em 2015, tá certo? E que é também endossada pelo Departamento de Imagem Cardiovascular, o DIC, que é o Departamento de Imagem da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, se alguém aqui na plateia se interessar e quiser ir mais a fundo e entender de onde vêm algumas dessas medidas, esse é o documento que você deve procurar para poder dar uma olhada, para consultar, né? Ali você vai encontrar diversas tabelas, referências e tudo mais. E via de regra, por mais que a gente tenha uma certa padronização, os laudos frequentemente não têm as mesmas informações. Tem muita gente que faz laudos mais simples por uma questão, às vezes, de um volume muito grande, né, na agenda de ecocardiograma. Então, naturalmente, pacientes mais complexos exigem laudos mais complexos e pacientes mais simples exigem laudos, muitas vezes, mais simples, até para não confundir com dados, com informações demais, certo? Então, começando, claro, pelo cabeçalho. E aqui eu já quero trazer para vocês uma informação que vocês talvez soubessem, talvez não soubessem, mas eu acho que é muito relevante porque muita gente menospreza essa informação, que é o fato de que todas essas medidas que vocês estão vendo nesse cabeçalho aí, todas, ou pelo menos quase todas aí, elas são obtidas a partir de uma única janela. Sim, apenas em uma única janela a gente pega todas essas informações que vocês estão vendo aí. E essa janela é a janela paraesternal longitudinal, certo? Então, a partir dessa única janela, que a gente chama de PLACS, né, que do nome em inglês, Paraesternal Long Axis, o paraesternal longitudinal, o paraesternal em eixo longo, é a janela de onde a gente tira todas as medidas. E eu vou mostrar isso para vocês, claro, essa é a imagem do nosso paciente, e eu sei que muita gente aqui talvez não tenha tanta intimidade com o exame, então eu não vou já logo de cara partir para o nosso paciente. Eu vou trazer imagens de um exame normal, para que eu possa mostrar a vocês como essas medidas são feitas e de onde vêm essas medidas, para que a partir daí a gente consiga, de fato, ver essas mesmas informações no nosso paciente, certo? E, bom, quando a gente vai para a janela paraesternal longitudinal, o que a gente está fazendo é cortar o coração no seu eixo longitudinal, ou seja, indo do ápice para a base, certo? A gente vai colocar o transdutor à frente do coração e a gente vai cortar ele do ápice para a base. Eu costumo fazer a brincadeira de que é como se a gente estivesse pegando o coração, pensando no coração como se fosse um pão, e a gente estivesse cortando o pão para fazer um cachorro quente, né? Para colocar ali a salsicha e fazer um cachorro quente. Então, a gente está cortando o coração no seu eixo longitudinal. Se a gente estivesse fazendo um eixo curto ou um corte transversal, é como se a gente estivesse cortando um pão para fazer uma torrada, né? Eu gosto de fazer essa analogia aí quando eu estou explicando. E aí, o que a gente vai fazer, como eu falei, é colocar o transdutor ali à frente do coração e fazer um corte no seu eixo longitudinal, indo do ápice até a base do coração, né? Então, indo do ápice até a base, certo? E quando a gente faz esse corte, a gente vai ter aí algumas estruturas que a gente vai estar vendo nessa imagem, né?
aqui, para eu explicar um pouquinho o que a gente está vendo, como a gente está vendo, eu gosto sempre de lembrar que quando a gente vê essa imagem, o iniciante frequentemente se pergunta o que é cada uma dessas estruturas, e eu gosto sempre de fazer a relação inversa, de primeiro pensar onde o transdutor está, aonde o coração está, e a posição que o coração está ocupando naquele espaço, para que você, de fato, consiga fazer mais ter mais lógica, né? Uma noção mais palpável do que você está vendo ali. E aí, eu gosto de lembrar que aqui nas setas eu tenho o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E percebam que na anatomia cardíaca normal, né, a gente tem o ventrículo direito meio que abraçando o ventrículo esquerdo na sua via de saída, certo? E por que isso é importante, né? A gente vê, se a gente olhar aqui o coração, a gente sabe que o ventrículo esquerdo está aqui atrás, aqui é o ventrículo direito, e a gente tem a via de saída do ventrículo direito com o tronco de artéria pulmonar e as duas artérias pulmonares, né, direita e esquerda. E aqui a aorta que sai desse abraço aí, né, que o ventrículo direito dá no ventrículo esquerdo. Então, a aorta, efetivamente, ela sai de uma região ali mais abaixo do coração, né, do centro do coração, propriamente dito. O que isso quer dizer é que quando você está fazendo a janela parasternal, se você está na posição ali à frente do coração, você sempre vai ter acima, né, mais próximo do transdutor, nessa região aqui, próximo do vértice do triângulo, sempre o ventrículo direito, né? Porque ele sempre vai estar mais próximo do transdutor, certo? Logo abaixo do ventrículo direito, naturalmente, a gente vai ter o ventrículo esquerdo. E ali mais abaixo, o átrio esquerdo, tá certo? Então, essas são as principais câmaras que a gente vê ali. E, claro, uma vez que a gente entende que o ventrículo direito está ali em cima e logo abaixo a gente tem a aorta saindo do ventrículo esquerdo, a gente sabe que vai ter a aorta ali em cima. Então, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem a válvula mitral. Se a gente tem a aorta ali em cima, entre a aorta e o ventrículo esquerdo, a gente vai ter a válvula aórtica. E, logo abaixo da válvula aórtica, a gente costuma compartimentar ali o ventrículo esquerdo, dizendo que aquela é a via de saída do ventrículo esquerdo, tá certo? Então, é um pouquinho aí de anatomia cardiográfica para vocês aí começarem a se situar nessa janela, certo? E, para obter essa janela, como eu falei, a gente tem que colocar o transdutor à frente do coração. E o que a gente faz é colocar o transdutor na região paraesternal, por isso que é o paraesternal longitudinal. E aqui, a gente vai colocar o transdutor ali no tórax do paciente, mais ou menos ali no quarto, quinto espaço intercostal, e a gente vai pegar o índex, que é essa luzinha que você está vendo no transdutor aí. Alguns aparelhos não é uma luz, é somente um traço ou um símbolo ali em um dos lados do transdutor. Você vai perceber que só tem de um dos lados, né? E a gente vai apontar o índex para o ombro direito do paciente. Sim, o coração está do lado esquerdo, a gente vai apontar para o ombro direito, certo? E aí, a posição do índex ela é importante porque é justamente o índex que a gente vê na tela do aparelho, né? Aquela marcazinha que a gente vê no vértice do triângulo indica onde está o índice na imagem, o índex na imagem. Então, você tem sempre que orientar o seu transdutor, sabendo que o lado do transdutor, o lado da tela que está virado para o índex, vai ser o mesmo lado onde está apontado o seu índex. Então, no caso aqui do nosso paciente, na paraesternal longitudinal, a gente quer apontar o índex para base, né? Ou seja, por isso que a gente está apontando aqui para o lado direito, porque a gente tem o ápice ventricular aqui bem próximo do gradil costal à esquerda, não é isso? Então, do ápice para a base aqui próximo atrás do externo, então o índex vai estar apontando através do externo para o ombro direito do paciente, certo? E aí, obviamente, o contrário não é o correto, então a gente vai ter uma imagem parecida com essa daí, né, em que a gente tem realmente aqui o ápice ventricular à esquerda da imagem e a base do coração para a direita da imagem, certo? Exatamente onde a gente vê o índex aqui na tela, certo? Então, entendido aí como a gente obtém uma janela paraesternal longitudinal e de onde, e um pouco da sua anatomia ecocardiográfica, vem a hora de entender de fato as medidas, né? Eu falei que essas medidas vêm todas dessa única janela. E aqui a gente tem algumas medidas que são obtidas na diástole, certo? Então, na diástole, a gente pode sim usar o eletro para se guiar, mas a gente consegue também utilizar o quadro, né? A gente pode congelar a imagem, utilizar o último quadro antes do fechamento da válvula mitral para isso, se a gente não tiver o eletro disponível. E aqui a gente vai fazer a medida do septo, da espessura do septo e da parede posterior do ventrículo esquerdo, tá certo? E também, claro, do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, já que estamos na diástole, né? Então, o DDVE, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, vai sair
dessa janela aqui na diástole. Também é na diástole, por uma questão de padronização, mais uma vez, que a gente faz a medida da aorta, certo? Então, o seio de Valsalva, o seio aórtico, ele também vai ser medido na janela paristernal longitudinal, também na diástole, tá bom? E aí, a gente vai mudar um pouquinho a nossa imagem para a sístole agora, né? E na sístole, a gente vai medir, claro, o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, naturalmente, e também é na sístole que a gente vai medir o diâmetro anteroposterior do átrio esquerdo, tá? O diâmetro anteroposterior do átrio esquerdo que é medido na sístole porque é o momento do ciclo cardíaco onde o átrio esquerdo está com o seu maior tamanho, né? É imediatamente antes da abertura da válvula mitral. É quando ele se enche imediatamente antes da abertura da válvula mitral. Então, por isso que a gente mede na sístole o átrio esquerdo, tá certo? Então, percebam que todas essas medidas vêm da janela paristernal longitudinal, tá certo? E imagina só o que pode acontecer se a gente não conseguir medir direito, não conseguir uma boa imagem dessas, né? Eu falei que quase todas, porque o ventrículo direito, ele não é tão padronizado assim como o ventrículo esquerdo, tá? Como as medidas do coração esquerdo, né? O ventrículo direito, ele pode ser medido em algumas janelas. O que a diretriz recomenda é que o ecocardiografista relate de onde está saindo essa medida. Nesse modelo de laudo, a gente mede o ventrículo direito basal e médio, e quando a gente fala em basal e médio, a gente está falando da janela apical de 4 câmaras. Então, é daí que sai a medida desse paciente especificamente, certo? Bom, então, como eu falei, né, se todas essas medidas vêm de uma única janela, a gente fica certamente em apuros quando a gente está com uma janela limitada, né? A gente sabe que o ecocardiograma, eu gosto sempre de lembrar que o ecocardiograma ele é o ultrassom do coração. Então, ele está sujeito a uma série de limitações que são inerentes desse método de imagem, dentre elas a sombra acústica, a atenuação da penetração do feixe de ultrassom, né? E aí a gente lembra muito dos pacientes muito obesos, né, que por terem uma caixa torácica, né, com uma espessura maior, eles vão ter mais dificuldade de penetração do ultrassom, e também em pacientes aí, eventualmente, muito magros, ou a gente lembra muito do DPOC também pelo tórax sem barril, por conta da interposição do pulmão, que o pulmão impede aí a passagem do feixe de ultrassom para estruturas mais profundas, né? O ar impede, né? É por isso, inclusive, que a gente usa o gel quando a gente está fazendo o exame de ecocardiograma e de ultrassom de um modo geral, que é para eliminar o ar entre o transdutor e a pele, certo? Então, se a gente tem uma imagem como essa, certamente as medidas vão ser muito pouco confiáveis, né? A menos, claro, a gente, na cardiografia, tem maneiras de manipular a imagem e tentar melhorar a visualização, mas não é tão raro assim você se deparar com uma imagem como essa, em que você consegue fazer muito pouco a respeito disso com o aparelho, certo? E, enquanto eu deixo aqui na tela essa medida, na prática aí das medidas propriamente ditas, eu quero lembrar vocês que a gente tem essas medidas diretas que eu mostrei aqui agora, mas também é a partir dessa janela e dessas medidas que a gente calcula uma série de parâmetros que são bastante importantes para o exame de ecocardiograma e para a tomada de conduta, né? Nada mais, nada menos do que a massa ventricular, os volumes ventriculares e a fração de ejeção pelo método de Takels, elas são todas obtidas a partir dessas mesmas medidas. Então, se vocês observarem aqui nesse exemplo prático que eu estou mostrando para vocês na tela enquanto eu estou falando aqui, vocês vão perceber que a gente tem a massa ventricular sendo calculada automaticamente na medida que eu faço a medida da espessura do septo e parede posterior, e também o volume ventricular, que é estimado a partir do diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, para o diâmetro diastólico, claro, e o volume sistólico do ventrículo esquerdo no diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, como vocês vão ver aqui na prática. Então, percebam que, e é com esse volume sistólico, né, que o aparelho calcula a fração de ejeção, já que fração de ejeção também nada mais é do que a medida volumétrica, né, o tanto de volume de sangue que estava contido no ventrículo esquerdo na diástole que foi ejetado para frente na sístole. Isso é a fração de ejeção. Então, se eu tenho um ventrículo com um volume diastólico final de 100 ml e uma fração de ejeção de 60%, seria o equivalente a uma ejeção de 60 ml de sangue, né? Então, percebam como isso torna a janela paristernal longitudinal um ponto muito sensível, muito frágil do exame de ecocardiograma, uma vez que, se você tiver qualquer problema para fazer essas medidas, aí esses problemas podem ser desde
janela limitada pelo paciente, posicionamento inadequado do paciente, que não permite que você faça uma medida adequada, né? Eu lembro, o Yuri falou muito bem aí dos pacientes em UTI, por exemplo, que às vezes podem ter uma dificuldade maior na medida. Então, sempre leve em consideração o contexto em que o exame foi feito e sempre bata um olho na imagem para saber o quanto daquele exame ali, daquela medida, pode ser eventualmente confiável ou não confiável, já que se você tiver uma janela muito ruim, aquela medida pode sim errar por 1, 2 milímetros, às vezes até mais, eventualmente, e a depender da patologia, você pode ter mais dificuldade mesmo de determinar aí os volumes e massa ventricular em especial, certo? Então, essa é uma informação muito importante que eu acho que todo cardiologista deve saber, que essas medidas vêm todas de uma mesma janela e que fração de ejeção, índice de massa e os volumes, eles são derivados das medidas feitas nessa janela, tá bom? Aproveito para perguntar a vocês aí que estão assistindo, aí mais de 30 pessoas ao vivo, se alguém não sabia disso, né, para poder saber que realmente essa informação foi importante trazer para vocês, tá? Então, quando eu vou para o nosso paciente, de fato, agora que vocês conhecem essa janela e já enxergam aqui as medidas que foram feitas, a gente percebe aí que a gente tem um paciente, como o próprio Chico falou, eu achei muito interessante quando ele citou, ele já muito atentamente e com o ar da experiência que ele já tem no assunto, já percebeu que esse paciente tem sim um ventrículo esquerdo pequeno, né? A gente tem, então, aqui a nossa válvula aórtica, que tem um aspecto bem diferente do que a gente viu no paciente normal, e a gente tem aqui essa válvula aórtica com uma movimentação mais reduzida, uma válvula aórtica de aspecto mais espessado, pouca movimentação, e as medidas aqui feitas, conforme eu coloquei no laudo para vocês aqui, então, as medidas feitas do nosso paciente, certo? Todas derivadas aí já para o nosso laudo, tá bom? E aí a gente volta para o corpo do nosso laudo agora para a gente ver o restante, né? A gente já partiu daquelas medidas iniciais e agora a gente vai olhar o restante do exame, né? Passamos daquela primeira parte, vamos partir agora para a segunda parte, né? E aqui, claro, eu tenho a descrição, né, mais minuciosa ou mais descritiva mesmo, né? Descrição descritiva aí, fazendo acho que é pleonasmo que chama, eu não sou muito bom com isso, mas acho que é pleonasmo que chama, para o que o clínico possa, eventualmente, ao ver a conclusão, né, que geralmente a primeira coisa que as pessoas olham é ver a conclusão, eles possam voltar e entender de onde foi extraída aquela conclusão, né? E aí a gente vai citar, isso é bem padronizado também, a gente geralmente descreve o tamanho das câmaras cardíacas, a gente descreve a morfologia e a contratilidade do ventrículo esquerdo. Se tiver alguma alteração da contratilidade segmentar, geralmente vai ser aqui que você vai enxergar, né? Em especial a descrição de quais segmentos estão alterados. Alguns laudos colocam separado função diastólica, outros colocam dentro da análise dos ventrículos, como vocês veem aqui, que descrevem um padrão pseudonormal com relação a sobre a linha maior do que, nesse caso, de 18, né? Hoje eu não tenho a pretensão de esgotar o exame de eco, né? E função diastólica é um tema um pouco mais, que exige um pouco mais de minúcia, então a gente vai deixar para uma próxima live que a gente possa fazer aí com o pessoal do cardiológico. E depois vem a descrição de cada uma das válvulas, né? Válvula mitral, válvula aórtica, válvula tricúspide, válvula pulmonar, as 4 válvulas cardíacas, da aorta, pericárdio, sempre importante olhar se não tem algum derrame, algum espessamento, alguma coisa no pericárdio, e o septo, geralmente a descrição dos septos interarterial e interventricular também acontece nesse momento. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que o Guilherme já falou que não sabia, por exemplo, da questão de que as informações do cabeceira do laudo saiam todas da janela parasternal, tá? Então, realmente é algo importante. E, bom, como a gente está falando de um paciente com estenose aórtica, claro, a gente vai focar na descrição da válvula aórtica, né? A intenção aqui é usar os dados dessa valvopatia e desse exame de ecocardiograma para que vocês entendam um pouco de onde ou como o ecocardiograma extrai algumas das informações que vocês veem no laudo de eco, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco ou explorar um pouco a avaliação da válvula aórtica nesse nosso paciente. Para isso, a gente vai ter que conhecer um pouco das janelas apicais também, né? Eu já falei da janela parasternal, longitudinal, e agora a gente precisa olhar para a janela apical, porque é na janela apical que a gente vai analisar uma boa parte desses parâmetros aí
da avaliação ecocardiográfica da estenose aórtica, tá certo? Vou aproveitar para fazer um comentário, que eu até deixei escrito aí no chat. Acho que vale muito a pena, quando pegar o exame, dar uma olhada nas fotos, né? É o que o Felipe falou. Então, muitas vezes, pela própria foto, você conhecendo um pouco de como o exame é feito, você consegue ter uma avaliação se o exame foi feito, né? E as condições que ele foi realizado, se é um exame confiável ou não. Mas acho que eu vou ter que mudar o título da aula que eu estou olhando aqui, tá? O que um residente de cardiologia precisa saber, eu vou colocar o que todo médico, né, que pede o exame precisa saber. Tipo isso mesmo. Beleza. Já Tranquilo, conseguiu aí? Já consegui, já tô com a tela rolando aqui. A hora que você quiser compartilhar aí, já tô. Pode mandar bala aí. Beleza, vou deixar contigo agora, manda ver aí. Então, vamos lá. Eu estava falando a vocês, né, que para a gente explorar mais a avaliação da estenose aórtica com ecocardiograma, a gente tem que ir para as janelas apicais. Então, começando aqui pela janela apical de 4 câmaras, que é a janela clássica, né, a principal janela apical, ou a mais facilmente obtida, que todo mundo conhece, com certeza. Aqui, claro, a gente tem um coração ali, né, na caixa torácica. Eu gosto sempre de lembrar vocês, e quando eu estou no ao vivo ali, eu sempre instruo os residentes, né, a olharem sempre assim, velho, imagina o coração do seu paciente, olha para o coração do paciente e pensa onde ele está ali. Pronto, é ali que você vai colocar o transdutor, você vai buscar tanto na região parasternal, ali no quinto espaço intercostal. Um erro muito comum é a galera colocar o transdutor no segundo espaço intercostal, né? E na janela apical, você colocar, buscar ali onde estaria o ápice, né? Exame físico aí que o Chico falou muito bem, que você vai explorar desvio de ictus, aonde está a posição do ictus. Então, se você encontrar o ictus cardíaco com o exame físico, você sabe exatamente onde posicionar seu transdutor para fazer a janela apical, né? Então, você vai colocar o seu transdutor ali e a gente vai cortar o coração, né? Ali no meio, né? Fazer um corte tomográfico aí de 4 câmaras. Eu gosto de trazer essa imagem, que é de uma ressonância, que a gente consegue ver a imagem em movimento, mas eu lembro que a ressonância a gente está vendo de baixo para cima. Então, para a gente colocar as coisas no lugar certo, a gente dá uma virada na imagem aí, e aí a gente consegue enxergar exatamente como a gente vê com o ecocardiograma, né? A gente coloca ali, ó, o coração do lado, e aqui é muito importante para a gente lembrar um fato que eu já tinha até falado antes na janela parasternal, que é de que o ventrículo direito ele é mais anterior no tórax, né? Ele está mais à frente, ele está em íntimo contato com o externo do paciente, né? Com a região ali external. Não íntimo contato, só se o VD tiver crescido, mas ele está logo abaixo ali da região external. E o ventrículo esquerdo ele é mais posterior, ele está mais para trás, certo? Então, isso vai ter importância, principalmente porque na hora que você está janelando, você vai passar o transdutor, né, que estava ali antes na região parasternal, como eu falei, para a região apical. E você tem que escolher para que lado você vai colocar o índex, né? Como eu já falei na janela anterior, você tem que pensar para que lado está colocando o índex para que você possa se situar, né, se localizar na imagem que está aparecendo na sua tela, saber o que é que está para a direita e o que é que está para a esquerda da imagem. E aí, como a gente está com o índex apontado para a esquerda do paciente, aqui a gente vai posicionar o índex a mais ou menos 2 horas, pensando a cabeça do paciente como 12 horas, né, e nos pontilhos de um relógio. A gente vai posicionar o índex ali entre 2 e 3 horas, mais ou menos, né, não existe aproximadamente em 2 horas. E aí, se vocês perceberem, como o índex está virado para o lado direito da imagem, na prática a gente teria que virar a nossa figurinha ali, para a gente ter realmente o coração na posição que a gente vê com o ecocardiograma, né? Então, por isso que a gente, quando está analisando, a gente tem o ventrículo esquerdo à direita da imagem e o ventrículo direito à esquerda da imagem, certo? Aí, como eu falei, a gente vai colocar o transdutor na região apical, e essa figura aí é só para lembrar vocês que sempre que for possível, eventualmente na beira do leito isso não vai ser possível, mas sempre que for possível, você vai posicionar o seu paciente em decúbito lateral esquerdo, para que você desloque o coração mais para a região anterior do tórax, né? Ele fique mais em contato com a parede torácica, você minimize a interposição do pulmão e assim você tem uma melhor janela. Então, como qualquer procedimento em medicina, posicionamento, ele garante aí 50% do sucesso, pelo menos, no seu procedimento, né? Então, se você vai passar um cateter central, posicionar o paciente adequadamente garante 50% fácil do sucesso no procedimento. Aqui é a mesma coisa, tá?
Então, sempre que você puder, posicione o seu paciente em decúbito lateral esquerdo. E na janela apical de 4 câmaras, como eu falei, vocês agora sabem que o índex aqui no paciente está apontando para a esquerda do paciente, então aqui à direita da imagem, que é o lado onde está o índex, a gente vai ter o ventrículo esquerdo. Do outro lado, né, naturalmente, a gente vai ter o ventrículo direito. E se a gente tem o ventrículo esquerdo, a gente tem o ato esquerdo, se a gente tem o ventrículo direito, a gente tem o ato direito, e aí a gente tem as 4 câmaras, por isso a janela é apical de 4 câmaras, tá bom? Entre os dois ventrículos, a gente tem o septo interventricular, fechando aí, e entre o átrio e o ventrículo esquerdo, a gente tem a válvula mitral, e entre o átrio direito e o ventrículo direitos, a gente tem a válvula tricúspide, certo? Então, aqui, vocês agora têm uma perfeita noção do que é a anatomia ecocardiográfica da janela apical de 4 câmaras, tá certo? Mas, nosso paciente tem estenose aórtica, né? E nessa janela, eu não consigo ver a válvula aórtica, né? Então, aqui, eu preciso lembrar a vocês que, anatomicamente, a válvula aórtica, ela está situada um pouco acima, né, um pouco à frente do átrio, né, dos átrios esquerdo e direito. Na verdade, a válvula aórtica, ela está ali entremeada ali, né, meio que encaixada entre o anel mitral e tricúspide. Então, fazendo parte ali do esqueleto fibroso do coração. Então, para a gente, quando a gente está na janela apical de 4 câmaras, a gente está num corte ali que é abaixo da válvula aórtica, porque a gente não vê válvula aórtica aqui. A gente vê, de fato, a válvula mitral e tricúspide, uma do lado da outra. Se a gente quer ver a válvula aórtica, a gente precisa angular o nosso transdutor um pouco para cima, e assim a gente vai ter um corte mais alto, um corte aí, de fato, em que a gente está passando pela válvula aórtica. Então, na janela apical de 5 câmaras, aqui sim a gente consegue ver a válvula aórtica, a gente vai ter agora uma visualização adequada, né, da válvula aórtica, da aorta e, claro, da via de saída, né, que está situada ali logo abaixo da válvula aórtica no ventrículo esquerdo, tá bom? Então, agora a gente já sabe a janela apical de 4 câmaras, como conseguir a janela apical de 4 câmaras e como conseguir também a janela apical de 5 câmaras, que é uma questão complexa aí, né, para algumas pessoas que estão iniciando, às vezes tem dificuldade ali, querem medir o VTI no plantão e tal. Então, é assim que a gente obtém a janela apical de 5 câmaras. E acredite, essa angulação do transdutor, ela é bem sutil, tá? É muito sutil mesmo. Às vezes quem está vendo de fora nem consegue perceber direito. Então, na janela apical de 5 câmaras, esse exemplo que eu tinha trazido no outro slide, obviamente, é um exemplo de um paciente normal, sem alteração na válvula aórtica. Mas aqui está a imagem do nosso paciente, né? E aqui, comparativamente, a gente consegue perceber, né, que no nosso paciente a válvula aórtica é, de fato, bastante espessada, né? Assim como descreve realmente o nosso laudo, né? Uma válvula aórtica com espessamento de suas válvulas, mobilidade reduzida e redução da abertura valvar, tá? Isso tudo a gente consegue observar ali na região da válvula aórtica, na janela apical de 5 câmaras do nosso paciente, certo? E aí, o próximo passo, né, é a gente fazer a avaliação dos fluxos, né, transvalvares. Para isso, a gente precisa entender como é que a gente vai obter essas medidas, né? E aí, a gente vai acionar o cursor, que é essa linha tracejada que vocês estão vendo na tela aí, a gente chama isso de cursor, e a gente vai alinhar esse cursor com o fluxo na válvula aórtica, né? Você está ali na região do ápice ventricular e você quer que essa linha do cursor, que ela ultrapasse ali, que ela atravesse a válvula aórtica no ecocardiograma, tá certo? E aí, a gente vai acionar o Doppler contínuo e a gente vai ter uma imagem parecida com essa aí, do Doppler espectral, né? E eu quero que vocês percebam que essa imagem, que vocês certamente já viram em muitos laudos, imagens parecidas com essa, a escala que a gente tem ali na lateral dessa imagem, né, é uma escala em metros por segundo. O que isso quer dizer é que a gente tem uma medida de velocidade. Então, perceba que com o ecocardiograma, quando você aciona o Doppler espectral, quando você vê essa foto no ecocardiograma, você sabe que o que o cardiografista está medindo ali, de fato, são velocidades, tá bom? Registrando as velocidades do sangue naquela região que você está analisando, tá? E por que isso, né? Vocês certamente se lembram de uma figura parecida com essa aí da época de escola. Eu, pelo menos, me lembro. Não sei se o estudo de física mudou aí com os anos. Já faz um tempo que eu saí da escola, né? Mas o estudo de Doppler, né? O fenômeno Doppler é aquele fenômeno que diz que uma fonte
emissora de som, né, uma fonte que está emitindo som em movimento, ela vai emitir o som numa determinada frequência, mas esse som vai ser percebido ou recebido por uma fonte receptora com uma frequência diferente, a depender se aquelas duas estruturas estão se aproximando ou se afastando. Então, se a fonte emissora está se aproximando da receptora, a frequência recebida é menor, a frequência recebida é maior, e se a fonte emissora está se afastando da fonte receptora, a frequência emitida ela é maior, ela é menor, tá certo? Então, por que isso é importante, né? Porque é assim que o ecocardiograma determina a velocidade de deslocamento do sangue. Ele sabe a frequência que ele está emitindo o ultrassom e ele sabe quando esse ultrassom interage com as hemácias, esse ultrassom é refletido de volta para o transdutor numa frequência diferente. E aí ele consegue dizer, através da equação Doppler que vocês estão vendo aí na tela, não só o sentido de deslocamento do sangue, como também a velocidade com que esse sangue está se deslocando, tá bom? Claro, não precisa entrar em detalhes aqui, mas vocês devem ter me ouvido falar que é aqui uma imagem do Doppler contínuo, né? Isso porque a gente tem dois tipos de Doppler, tem o Doppler contínuo e o Doppler pulsado, né? O Doppler pulsado seria se a gente estivesse avaliando o fluxo especificamente onde vocês enxergam aqui esse tracinho, né? Que é o que a gente chama de volume da amostra em ecocardiograma, tá? Em ecocardiografia. Então, se eu quisesse analisar o fluxo somente naquela região, eu usaria o Doppler pulsado, e se eu quisesse analisar o fluxo ao longo de toda a linha, eu uso o Doppler contínuo, tá? E por que isso é importante, né? O que isso tem a ver? Percebam que as duas são medidas de velocidade, as duas medidas são obtidas pela técnica de Doppler, né? O Doppler contínuo e o Doppler pulsado. A questão é que o Doppler contínuo, ele está emitindo e analisando sinais continuamente. Ele tem cristais dedicados à emissão do ultrassom e cristais dedicados à recepção do ultrassom. Então, ele consegue registrar os sinais de movimentação do sangue ao longo de toda a linha, porque ele está o tempo todo emitindo e recebendo, então ele consegue identificar tudo. O Doppler pulsado, como ele quer somente analisar aquela região, ele emite, aí ele espera, porque o ultrassom determina a distância por meio do tempo entre a emissão e a recepção, e aí depois de um tempo ele analisa de novo, certo? Então, por isso a gente chama de pulsado. Você não precisa saber de nada disso a fundo, tá? Isso é só para talvez vocês conseguirem captar a mensagem de maneira mais clara. O que vocês precisam saber mesmo é que... e claro, antes que eu esqueça, né? Tem o Doppler colorido também, que esse talvez seja mais conhecido de todos. E o Doppler colorido nada mais é do que esse mesmo Doppler que vocês estão vendo aí na tela de baixo, né? No Doppler espectral, mas aqui o que o aparelho faz é lança mão de um artifício em que ele plota o sinal de Doppler nessa área de interesse com o sinal de cores. E aqui, enquanto que no Doppler espectral, o que está abaixo da linha de base está se afastando do transdutor e o que está acima da linha de base está se aproximando do transdutor, aqui o que está se afastando é pintado de azul, o que está se aproximando é pintado de vermelho, né? No nosso paciente, o fluxo aqui na via de saída ele é azul, porque ele está indo do ventrículo para a aorta, então, sem dúvida, ele está se afastando do transdutor que está posicionado aqui no vértice, tá? Mas, como eu ia falando, vocês não precisam saber detalhes, contínuo, pulsado, é porque vocês vão ver esses dois nomes. Se vocês estiverem no plantão de vocês e forem fazer um exame no seu paciente à beira-leito, vocês vão ver esses dois botões. E qual botão apertar, né? Percebam que o contínuo e o pulsado, uma das principais diferenças entre eles é que a velocidade do Doppler contínuo, né? Os dois são metros por segundo, mas o Doppler contínuo a gente vai até 4 metros por segundo, enquanto que o Doppler pulsado, a gente passa ali um pouco além de 1 metro por segundo. Então, o Doppler pulsado, ele é usado para fluxos em uma região específica, como eu falei, né? Quando você quer medir ali especificamente naquela região, nesse caso aqui poderia ser a via de saída, e fluxos de baixa velocidade, ele tem uma capacidade limitada de avaliar fluxos de velocidade mais alta. Para isso existe o Doppler contínuo, que é usado quando a gente quer avaliar fluxos de alta velocidade, tá certo? Então, essa é a principal mensagem, eu só preciso que vocês entendam isso daqui. Quando a gente quer medir fluxo num ponto específico do coração, e esse fluxo é de baixa velocidade, a gente usa o Doppler pulsado. Se o fluxo ele é de alta velocidade, a gente precisa usar o Doppler contínuo, porque o Doppler pulsado não vai ser capaz de fazer essa avaliação, tá? Pessoal, eu vi algumas dúvidas aqui, eu vou, no finalzinho, eu confesso que eu paro para a gente tirar essas dúvidas, só para a gente não perder o fio da meada aqui, tá? Então, como eu falei, a gente
no exame, a gente vai dar de cara ali, além da descrição morfológica da válvula, que a gente já olhou para a válvula, a gente tem o gradiente sistólico médio de 30 mm de mercúrio e uma velocidade máxima de 3,7, tá? E essas informações, elas são obtidas por meio do Doppler, né? Por meio do Doppler espectral que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem uma imagem como essa daí, né? Obtida do nosso paciente, e aí com o aparelho a gente vai tracejar, né? Eu uso esse termo aí, a gente vai tracejar a curva do Doppler contínuo nesse caso, porque é um fluxo de alta velocidade, para a gente obter a velocidade máxima, certo? Que é a velocidade na borda mais externa do envelope aqui, né? É o ponto mais baixo da curva, que é o ponto de maior velocidade. Então, a velocidade máxima. E o gradiente médio, que a gente obtém ao tracejar a curva, a gente obtém aí o gradiente médio e o VTI. Então, a gente vai selecionar no menu do aparelho lá, né? VTI ou medida aí do gradiente médio, né? Geralmente no aparelho vai ter VTI, válvula aórtica, e a gente vai obter todas essas medidas aí, além do próprio VTI, o aparelho calcula o gradiente médio a partir da velocidade média, tá? O aparelho consegue determinar as velocidades médias e o que o aparelho de ecocardiograma faz é calcular a partir da velocidade, ele consegue calcular o gradiente. Então aqui estamos diante de mais uma situação em que o ecocardiograma mede uma coisa e descreve no laudo outra, tá? Então, mais um ponto que é importante vocês saberem aí, que velocidades e gradientes, eles, em ecocardiograma, querem dizer basicamente a mesma coisa. São apenas maneiras distintas de você descrever a mesma medida, tá certo? E aqui vem um ponto muito importante para agora a nossa discussão, do nosso caso especificamente, né? Eu trouxe aqui para vocês, de novo, né, aqui a equação Doppler. E eu quero que vocês percebam a equação, claro, eu não quero que vocês decorem essa equação, até porque eu não sei essa equação decorada, mas existe um ângulo, né, entre a linha do transdutor e o fluxo de sangue. E percebam que esse ângulo, ele entra na fórmula da equação Doppler como o cosseno desse ângulo, tá? E isso só é importante para que vocês entendam que o ângulo com que o aparelho, com que o transdutor está avaliando um determinado fluxo, ele vai ser determinante para que o aparelho consiga determinar as velocidades de maneira adequada. Então, é fundamental garantir um alinhamento adequado entre o transdutor e o fluxo analisado para que as velocidades não sejam subestimadas. Quanto mais perpendicular aquele fluxo você tiver, pior vai ser a capacidade do aparelho de determinar o deslocamento daquele sangue ali, e as velocidades vão ser todas subestimadas, tá? A rigor, você pode ter uma inclinação de até 20 graus, em relação ao fluxo de sangue. Claro que ninguém fica medindo isso na prática. O que isso quer dizer é somente que você não precisa estar perfeitamente alinhado, mas é tolerável uma margem ali de até 20 graus, e você ainda assim vai ter as medidas adequadas. Por que isso é importante? Porque você tem que olhar se o coleguinha realmente fez as medidas no melhor posição. Esse nosso caso especificamente aqui que eu trouxe para vocês, a primeira medida que foi feita foi essa daí. Na janela apical de 5 câmaras, a primeira medida, sem modificar a posição, eu consigo um gradiente de 36,20. Então, um gradiente médio de 20 mm de mercúrio com velocidade máxima de 3,0. E aí, eu tive que modificar a posição do transdutor para aí sim obter o gradiente que vocês estão vendo no laudo, um gradiente médio de 30 mm de mercúrio, com a velocidade máxima de 3,7. Então, percebam que esse pequeno detalhe pode ser uma diferença significativa no seu paciente. E eu estou falando isso aqui para estenose aórtica, mas isso poderia ser uma medida de PSAP, por exemplo, isso poderia ser uma medida de uma relação E sobre a linha. Então, para qualquer situação em ecocardiografia, o alinhamento do transdutor com o fluxo de sangue que está sendo analisado, ele é muito importante para que você tenha uma boa confiabilidade na medida que foi obtida, tá certo? E aqui, isso fica demonstrado de maneira muito clara nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui desse caso de hoje, tá bom? E aí, vejam que agora a gente está diante da situação que foi o que o Chico trouxe, né? No nosso paciente, a gente tem dados aí que aparentemente colocam o nosso paciente com uma estenose aórtica moderada. No entanto, a impressão, né, do clínico é de que a estenose aórtica ela é importante. E aí a gente vai ter que continuar analisando outros parâmetros aqui, em especial a gente vai para a área valvar aórtica, né, para a área valvar estimada pela equação de continuidade. E aqui, somente para que vocês saibam de onde vem essa informação,
A equação de continuidade é uma fórmula matemática que eu não vou trazer para vocês a fórmula completa aqui, mas basicamente ela se baseia no princípio de conservação das massas, em que se você tem um fluido passando numa região com um tamanho, com um diâmetro maior, né, num sistema hidráulico com um calibre maior, a velocidade vai ser x. E aí, se ela passa para uma região com um calibre menor, a velocidade vai ter que aumentar para que o sangue consiga passar a mesma quantidade de sangue, né, por conservação das massas, a mesma quantidade de sangue tem que passar nos dois pontos. Então, esse sangue tem que passar mais rapidamente. E aí, a gente usa isso entre a via de saída e a válvula aórtica para aplicar a equação de continuidade. A gente mede a área da via de saída e o fluxo na via de saída, para que a gente possa assim medir, então, o fluxo na válvula aórtica e, por uma regra de 3, obter a área valvar aórtica, certo? E esse conceito, ele vem, todo mundo com certeza, pelo menos na infância, já lidou aí com essa situação, pegou uma mangueira aí e apertou a ponta, e é exatamente o que a gente vê aí. Se você tem um fluxo de sangue passando numa estrutura com calibre X e você reduz esse calibre, o fluxo, né, daquele fluido vai ter que aumentar de velocidade para que a mesma quantidade de fluido continue passando por aquela região, tá certo? Então, é exatamente o que a gente vê na estenose aórtica, é exatamente esse princípio que a gente usa para calcular a válvula aórtica, tá certo? Mas, eu já disse a vocês que eu não quero entrar nos pormenores aqui dessa fórmula, não tenho por que trazer para vocês como calcular essa fórmula, tá? Mas, o fato é que, quando a gente olha, aqui eu trago a imagem de janela parasternal em eixo curto, tá? Só para vocês terem uma noção do corte transversal dessa válvula, que está aqui bem no meio, né, da imagem, realmente parece uma válvula muito calcificada e muito com uma redução muito grande de sua mobilidade, mas que ainda assim ela tem a área valvar foi estimada em 1.2 pela equação de continuidade. Então alguma coisa parece que está errada aqui, né? E a verdade é que está mesmo, tá, pessoal? A verdade é que realmente tem alguma coisa esquisita aqui. Esse caso, esse laudo foi montado especificamente para a nossa discussão de hoje, tá? Quando a gente foi para a medida da área valvar aórtica pela equação de continuidade, na verdade, o que a gente obteve foi uma área valvar de 0,7, tá bom? Portanto, uma área valvar de estenose aórtica importante, né? E aí, quando a gente junta com os gradientes médios de 30, uma velocidade máxima de 3,7, algumas pessoas laudariam, talvez, não seria raro você ver um paciente, algumas pessoas laudando com estenose aórtica moderada a grave, né? Ou, na verdade, uma outra coisa que eu preciso trazer para vocês aqui, indo um pouco além do feijão com arroz, é que existem algumas situações que podem levar a uma subestimativa dos gradientes. E, por isso, você ter parâmetros discordantes, você ter uma área valvar baixa, né, abaixo de 1 cm², e por isso uma estenose aórtica grave, mas com gradientes também reduzidos, um gradiente médio abaixo de 30, a velocidade máxima abaixo de 4. E que situações são essas? Bom, uma extremamente comum é a hipertensão no momento do exame, a pressão arterial elevada na hora do ecocardiograma, ela pode levar a uma subestimativa das velocidades transvalvares e, com isso, a uma subestimativa do gradiente transvalvar. Então, é importante saber, alguns serviços fazem a medida da pressão arterial antes do paciente entrar para o exame, outros, eu diria que a maioria não faz essa avaliação rotineira. Se você tem essa informação no laudo, é sempre importante você olhar, porque se tiver, isso pode ser uma justificativa para o seu paciente ter problemas discordentes de estenose aórtica, tá? E, nesse caso específico aqui, o que a gente tem é uma chamada estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal, que é o paciente que tem uma disfunção diastólica e que, por isso, o ventrículo esquerdo ele não relaxa bem. O Chico lembrou muito bem que a gente tem um paciente aí com cavidades pequenas, né, um ventrículo esquerdo pequeno, então um ventrículo esquerdo com uma cavidade muito pequena, um volume ventricular pequeno e que não relaxa bem, faz com que ele não consiga acomodar sangue o suficiente e com isso ele manda pouco sangue para frente. E isso leva à ocorrência, à manifestação de estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente, tá certo? Não vou entrar em detalhes aqui, pessoal, não é o foco da discussão, não era se aprofundar na estenose aórtica, mas sim trazer para vocês de como o ecocardiograma obtém esses dados, para que vocês tenham substrato, vocês tenham bagagem para interpretar também as imagens e além e entender de onde o ecocardiografista tirou parte daquelas informações que vocês veem no laudo ali, né? Então, a ideia aqui nada mais foi do que usar um caso
para mostrar para vocês como o ecocardiograma funciona e de onde ele tira essas medidas, que vocês podem extrapolar, como eu já falei, para PSAP, para avaliação de insuficiência mitral, para avaliação da função diastólica e assim por diante, tá bom? Então, resumindo o que a gente viu na aula de hoje, né, a minha intenção foi trazer para vocês aqui um pouco da anatomia ecocardiográfica de algumas das principais janelas, que a gente discutiu aí, o parasternal, eixo longo, as janelas apicais de 4 e de 5 câmaras, falar um pouquinho por que a gente deve ter sempre uma pulga atrás da orelha com as medidas lineares, ou pelo menos sempre que for incompatível com o nosso paciente, a gente sempre olhar ali as fotos, porque todas as medidas vêm de uma única janela, e isso inclui a fração de ejeção pelo método de Takels e a massa ventricular. Entender que o ecocardiograma, ele mede velocidade de deslocamento do sangue a partir do método de Doppler, e que a partir dessas velocidades ele estima os gradientes, que gradientes e velocidades que o ecocardiografista te dá no laudo, eles basicamente são a mesma informação descrita de maneiras diferentes, tá bom? Saber que o Doppler pulsado e o Doppler contínuo, eles são usados para situações um pouquinho distintas, o Doppler pulsado para velocidades menores, né, fluxo de velocidade baixa, e Doppler contínuo para fluxo de velocidade mais elevada, que o alinhamento do transdutor com o fluxo analisado é fundamental, e, claro, né, não poderia deixar de falar o principal, sempre analise no ecocardiograma a partir de um contexto clínico, e, por que não, de outros problemas ecocardiográficos. Nesse caso aqui, por exemplo, eu conseguia ver que a válvula aórtica ela era muito estenótica, né? Que a impressão subjetiva, a morfológica, era de uma válvula que mexia muito pouco e que era muito fibrocalcificada. Então, eu tenho que olhar com bastante crítica, bastante ceticismo para os valores de velocidades e gradientes, porque esses valores eles podem sim estar, de alguma maneira, subestimados, e talvez o erro seja meu, talvez eu tenha que medir de novo esses parâmetros para poder ficar mais compatível com aquela estenose aórtica, embora nesse caso a maior medida que eu consegui foi aquela, e isso acaba sendo explicado por outros motivos, tá? E lembrar, né, para fechar, que o eco possui limitações inerentes ao método de ultrassom, né? O eco é o ultrassom do coração, e que essas limitações elas podem ser amplificadas se a gente não tiver cuidado e atenção ao analisar os dados obtidos, tá certo? Com essa aqui, eu me despeço. Muito bom. Acho que conseguiu cumprir o objetivo aí da semana do PAC, né? O programa de aceleração, a semana 1, que a gente quis focar no eco. Eu acho que você conseguiu, Filipão, resumir bem, transitar de conceitos básicos, mas sem fugir de pontos um pouco mais espinhosos, né? De uma avaliação de um paciente complexo. Esse caso que a gente trouxe, um caso que acontece muito aí na vida real, e que um bom clínico, um bom cardiologista, ele tem que estar atento, né? Às vezes a gente, quando abre umas caixinhas abertas lá no Instagram, o pessoal sempre se preocupa, né, com o mercado, com o diferencial, e talvez uma das coisas que ajude é a gente tentar se especializar também em conhecer os métodos que a gente mais pede. O eco, sem dúvida, é um exame que acaba definindo bastante conduta. Então, você poderia deixar um paciente ali como eu posso falar, num acompanhamento mais clínico, né, sabendo que ele já estava sintomático, já tem uma mortalidade aumentada, você poderia propor um tratamento intervencionista, né, eletivamente, com risco controlado, podendo dar ele não só mais sobrevida, mas, acima de tudo, uma qualidade de vida. Então, eu acho que essa junção aí do Chico, né, especialista em válvula, e você, acho que cumpriu o objetivo. A galera já comentou que gostou bastante da aula. Eu sugeri, né, que você tivesse divulgado a semana da valvopatia no começo, né, e também no final, porque a gente sempre perde alguns guerreiros aí no meio do caminho. Sim. O que é normal, né, o que é esperado. A aula vai ficar gravada, mas a gente sempre tem aquele momento de tirar dúvidas, e por isso que vale a pena vir para o ao vivo. O Rodrigo trouxe uma pergunta sobre fração de ejeção. Você até comentou aí quando estava mostrando, né, as medidas do par external, mas ele ficou na dúvida das medidas da massa e da fração de ejeção, e quais parâmetros do eco que ele acaba analisando. Eu vou responder o Rodrigo, mas antes só fazer um parêntese aqui, que assim, esses casos, pessoal, lembra que o paciente não lê livro, né? A gente precisa estar atento. A ideia de trazer esse caso foi justamente pela discordância das informações, e saber que o exame clínico era assim, é um paciente francamente sintomático,
esse paciente, no fim das contas, aí, indo além da propedêutica com ecocardiograma, no final, eu modifiquei o laudo intencionalmente para a discussão com a estenose aórtica moderada, da VAVA de 1.2. O meu laudo final não foi esse, o meu laudo final foi estenose aórtica baixo fluxo, baixo gradiente grave, importante. Esse paciente foi para um score de cálcio valvar aórtico com tomografia tomografia computadorizada com score valvar aórtico, que deu elevado, e esse paciente seguiu para intervenção depois, foi para uma TAV. Então, enfim, só para poder a galera aí, eu sei que o pessoal aqui é clínico, é cardiologista, então é importante trazer esse disclaimer aí e explicar que a ideia é que vocês justamente percebam, vejam esses casos e vocês saibam como usar esses recursos aí que eu trouxe na aula para que vocês consigam, de fato, transitar e navegar nesses casos. E como o Yuri falou, o cara que é especialista de verdade, que sabe de verdade, ele vai ter sempre espaço no mercado de trabalho. Isso aí, não tenha dúvida que você vai ter sempre o seu lugar ao sol, tá? Então, para responder agora diretamente ao Rodrigo aí que perguntou, eu não quis entrar em detalhes, Rodrigo, porque isso são cálculos do eco que eu acho que não faz sentido vocês verem aqui, acho que ficaria uma aula mais maçante, uma aula mais cansativa até. Mas, basicamente, a gente tem, para o cálculo da fração de injeção, o princípio básico da fração de injeção é uma medida volumétrica. Você vai extrair ali, como eu falei, do volume contido no ventrículo esquerdo no fim da diástole, o quanto é ejetado para frente na sístole. Então, se você tem um ventrículo de 100 ml na diástole, se ele ejeta 60 ml para frente, 60% de fração de injeção. O que o ecocardiograma faz é, a partir dos diâmetros diastólicos, ele usa o método de Takos, com o diâmetro diastólico e sistólico, ele estima o volume ventricular. E, a partir daí, ele calcula a fração de injeção pelo método de Takos. Se você usar o método de Simpson, ele vai calcular a partir do método de Simpson, que é nas janelas apicais, de 4 e 2 câmaras. Então, a fórmula em si, a gente não calcula isso na beira do leito. O aparelho faz isso para a gente seleciona lá fração de injeção, método de Takos, ou medidas lineares, e o próprio aparelho faz isso. A gente não precisa fazer esse cálculo na prática. A mesma coisa para a massa ventricular. A massa ventricular é um cálculo, é uma fórmula, chama fórmula de Devereux, que a gente nem para a prova de título de eco a gente decora essa fórmula, para falar a verdade. E nessa fórmula entra o septo, a medida do septo e da parede posterior do ventrículo esquerdo, tá? E também o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. Então, entram essas três variáveis aí para o ecocardiograma, o aparelho, calcular a área, tá bom? A massa ventricular. Beleza. Geralmente o aparelho ele ajuda, né? Ele já vem configurado. Sim. Você só vai dando essas medidas aí que o Felipe falou e o aparelho já calcula. E hoje em dia, né, Yuri, os aparelhos cada vez mais modernos, os aparelhos fazem quase tudo sozinho, bicho. Cada dia mais a inteligência artificial vem sendo incorporada aí ao exame de ecocardiografia, e tem os aparelhos, claro, são os aparelhos top de linha, são aparelhos que custam centenas de milhares de reais, não é o que a gente vai ver na maioria dos serviços, é óbvio, mas se está chegando lá, alguma hora vai chegar para todos, né? Então, em algum momento, boa parte dessas medidas de eco vão ser mais automatizadas. E isso tende a acelerar um pouco mais e dar mais também confiabilidade às medidas, né? Que vão ser mais reprodutíveis. Mas manda bala aí. Perfeito. A última pergunta para a gente encerrar é o Alexandro. Obrigado aí pela participação. Dicas importantes de ergonomia para realizar o exame no paciente acamado. Essa aí é aquela pergunta de $1 milhão, né? Rapaz, eu vou dizer o seguinte, primeira de todas, academia. O cara tem que estar com a academia em dia, em especial treinar ombro, né? Porque, velho, não vai ter pra onde correr, você vai estar numa situação adversa. Porque, assim, se o paciente está só acamado, beleza, mas às vezes você tem que empurrar para o lado máquina de diálise, balão intra-aórtico, ECMO, ventilador, bomba de infusão. Então, assim, não é só uma questão de... não existe uma dica que serve para tudo, porque você vai ter que, ao olhar o cenário de guerra ali, você vai ter que se preparar para a guerra e encontrar um espaço para você entrar, você e o aparelho para fazer o exame. Mas a principal dica que eu posso dar primeiro, né, tentar se antecipar a posição que você vai ficar, mão direita ou mão esquerda, claro, e, acima de tudo, tentar que você tenha um bom apoio, ou seja, eu já fiz isso, você eventualmente pedir para a enfermagem uma toalha que você possa enrolar ou um soro para que você possa apoiar o cotovelo, né? E assim você ter um ponto de apoio mais distante do ombro e com isso você ter
conseguir fazer o exame com mais ergonomia. Quando a gente vai ficando mais experiente, o exame fica mais rápido, a gente perde mais tempo para conseguir esse tipo de ajuda do que para poder fazer o exame. Mas quando o exame é complexo, mesmo à beira do leito, aí você respira fundo, sabe que vai ter que fazer, sabe que vai demorar, já pede ali uma ajudinha, pede algum suporte ali para a enfermagem, que ela costuma ajudar sem grandes problemas. E também lembrar que o paciente acamado, nem sempre ele tem uma contraindicação a virar decúbito lateral esquerdo. E acreditem, às vezes uma viradinha para o lado já é mais do que suficiente. Né? Às vezes qualquer decúbito lateral esquerdo, por menor que seja, já é melhor do que o decúbito dorsal total. Então, o que você conseguir de decúbito lateral esquerdo já vai te ajudar muito, tá? E acho que a última dica que eu poderia dar, que eu esqueci, é tentar, se possível, puxar o paciente mais próximo de você na lateral da maca, né? Isso também ajuda para você não ficar tão distante. Boas dicas. E aquelas dicas que não tem no livro, né, Filipão? Não, isso aí não tem não. Isso aí não tem não. Pode ter certeza que isso aí a gente vai testando algumas coisas, algumas servem, outras não servem, e aí a gente acaba incorporando. Eu acho que uma coisa relevante para o Alexandre, eu não sei se ele trabalha com eco ou é residente de eco, enfim, pode até comentar aí, mas é sempre saber a pergunta do clínico que pediu o exame, né? Porque muitas vezes o paciente está acamado ali, ele quer saber como é que está a cava, se está variando, às vezes é uma pergunta um pouco mais simples que dá para você resolver ali com um subcostal rapidinho e às vezes não, às vezes é uma pergunta mais complexa. Então, é sempre quando for para o leito fazer o exame, saber o que é que o clínico quer saber, para tentar tornar seu exame mais objetivo e também mais, como é que eu posso falar, que auxilie mais, né, o clínico que solicita o exame. Beleza. O Chico aí que me deu uma bronca para resolver, né? Você poderia ter me dado um exemplo mais facilzinho aí e tal, mas me deu uma bronca para resolver aí, mas a gente abraça essa causa também, não tem problema não. Já mandei o exame direcionado com um ecocardiografista top, entendeu? E esse é um ponto importante também, viu? Até destacar aí para a galera que está começando. Pessoal, vocês que não vão fazer eco, ou mesmo vocês que vão fazer eco, mas não vão fazer de todos os seus pacientes, eventualmente você só vai atender num lugar e não vai fazer o exame dos seus pacientes naquele lugar, tenham sempre um ecocardiografista de confiança, porque vocês vão pegar aquele caso que vocês não vão falar com rapaz, eu preciso mandar para alguém bom. Então, assim, conheça seus colegas, saiba quem fez eco, na cidade ali, se for uma cidade menor, conheça as pessoas que fazem, ou nas cidades próximas, porque você precisa vai ter o colega que vai conseguir fazer feijão com arroz e vai ter o cara que você sente que ele não vai lidar tão bem com casos mais complexos, e aí é sempre de bom tom você ter ali na sua manga alguém que você conhece, que faz um eco mais bem feito, ou que está acostumado a fazer casos mais complexos, para que você possa recorrer a ele em situações aí mais complexas. Perfeito. É isso, Filipão, obrigado aí pelo convite mais uma vez. O pessoal que gosta de eco já segue o Eco Descomplicado e deixar essa recomendação aí, seguir o Filipão do Eco Descomplicado. Da nossa parte aqui, a gente continua com a nossa semana, no nosso programa, na verdade, da aceleração do conhecimento cardiológico. Na semana que vem, a gente vai falar de cateterismo, né? Continuando na seara aí de exames complementares, que o residente tem que saber, a gente vai falar de CAT. Chico, obrigado também aí pela participação, excelente caso, Carlos Espinhoso, da vida real, que a gente pega mesmo e que faz total diferença um exame físico de qualidade, né? Você viu que muitas vezes foi o seu exame físico que levantou a suspeita de uma valvopatia grave e que fez ter o desdobramento do caso. Então, obrigado aí pelo exemplo. E da minha parte aqui eu finalizo. Filipão, obrigado, pode fazer a sua despedida. Chicão, faça as honras da casa aí também. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje aí. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu, Yuri. Valeu, Chico. Obrigado, pessoal aí que esteve ao vivo. Obrigado pelas perguntas. Eu sempre agradeço muito pelas perguntas, pela interação de vocês aqui no chat. E espero que tenha trazido aí informações valiosas para vocês aí que estão começando. Eu tenho certeza que eu gostaria muito de ter sabido parte dessas coisas ou todas essas coisas quando eu estava começando. Então, eu sempre venho para cá, para a internet, com esse pensamento de agregar, especialmente para quem está começando, para quem muitas vezes não tem acesso muito fácil a essas informações. Então, espero que vocês tenham gostado e eu estou sempre à disposição aí para quem precisar. Me procura lá no Instagram, se for interessante para você, se inscreve lá na Semana das Valvopatias e a gente se vê aí pela internet. Chico e Yuri, obrigado por ceder o espaço aí e um grande abraço, boa noite para vocês. Um abraço.